Eu passo para a Tainá. Obrigada, André. Obrigada também por ter aceitado esse convite de última hora. Vou falar aqui um pouco como esse grupo que se sentiu atacado se juntou e formou suas ideias para combater esse inimigo que era a ciência moderna, que era o liberalismo também. E que nós chamamos aqui de sincronia, que é a segunda força temporal que atua na construção deste conceito. E pensando aqui pelo viés da história social, o fundamentalismo está em curso desde o século XIX até os dias atuais, organizando-se cotidianamente enquanto fruto de infinitas experiências humanas, as quais o altera todos os dias a fim de que ele continue a ser o que ele sempre foi, um movimento religioso cristão cujas bases se assentam no forte conservadorismo bíblico para se resguardar de diferentes ideias que vão contra as essências do cristianismo. E ao longo do século XIX, evangélicos conservadores caminharam com alguns obstáculos e, por isso, tornaram-se inquietos com tendências liberais em suas igrejas e com a cultura vigente. Por muito tempo, esses problemas quase não foram notados, pois seus protestos tendiam a ser específicos e raros. Esse movimento foi sistematizado na primeira década do século XX, sendo apresentado como um movimento religioso plenamente constituído, cujas bases encontram-se no seio do movimento milenarista do século XIX, o qual se achava presente no interior de muitas igrejas inglesas e norte-americanas. Dois marcos históricos podem ser aqui destacados, os quais ajudam a entender este movimento religioso. O primeiro deles foi a Assembleia Geral Presbiteriana, que ocorreu em maio de 1910 e ocorria como marca em tom de reação à teologia liberal, cujos contornos podem ser delineados pelo seu caráter de relativização das narrativas bíblicas e a violenta laicização do mundo moderno, com ênfase cada vez maior nos ideais científicos e liberais. Em suma, ao acreditar em estar vivendo numa era de dúvidas e incertezas, nota-se claramente um tom de suas respostas. Reforça-se claramente a crença de que a Igreja era a única testemunha verdadeira que se mantinha de pé firme na luta contra os chamados erros na fé. Na prática, o seu principal objetivo era o de dar testemunho da verdade revelada por Deus. Nesta linha, a Assembleia produziu um credo, em forma de declaração, onde reafirmava princípios julgados como necessários, indispensáveis e fundamentais à fé cristã. O primeiro, vocês podem ver aí no slide, que é o Espírito Santo inspirou as Escrituras, portanto, ela é inerrante. O segundo ponto diz: Jesus nasceu de uma virgem, concebido pelo poder do Espírito Santo, logo sem pecado. O terceiro, Jesus se sacrificou para fazer a justiça divina e para reconciliar o mundo com Deus. O quarto, Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus. E o quinto, que é a volta de Jesus. Ainda nesta linha de reafirmação de princípios considerados fundamentais à vida do crente, aconselhou-se ao final da Assembleia que todos estivessem atentos, principalmente os pais e os professores, para que não fossem advertidos por expandirem dúvidas e negações da fé. Ao contrário, esperavam-se deles a preservação e o ensino da palavra de Deus às crianças. Percebe-se aqui claramente o que estava em jogo para os participantes da Assembleia: a luta em preservar algo que estava sendo ameaçado, isto é, a verdadeira fé cristã. O segundo marco histórico... Tainá, só um minutinho, claro. Você pode voltar só o slide anterior? Então, observem o que está sendo ali apresentado na Assembleia Geral Presbiteriana de 1910. Qual é a resposta do que nós poderíamos chamar de um princípio fundamentalista a um mundo que demanda a teoria do conhecimento, a um mundo que está tensionando entre criacionismo e evolucionismo? 5 verdades. As 5 verdades fundantes, chaves para ser cristão, de um lado, não é?
mas que são encaradas todas elas, cada uma delas, como um mito por parte da ciência. Isso é fantástico. Então esse é um princípio interessante. Quase todos os cristãos hoje admitem os 5 pontos que estão aí. Mas os 5 pontos, aos olhos da ciência, são exatamente o que pode se definir como mitos. Então, o Espírito Santo inspirou as Escrituras, portanto, ela é inerrante. Espírito Santo, pode provar? Segundo tópico, Jesus nasceu de uma virgem, concebido pelo poder do Espírito Santo. Olha o impacto aí dos milenaristas aí. Espírito Santo de novo, pode provar que ele existe? Jesus se sacrificou, quer dizer, a morte de Jesus é sacrificial para reconciliar o mundo com Deus. Quarto ponto, Jesus ressuscitou. Então já se tornou divino. Alguém fora, um Theozaner, um homem divino. E 5, parousia, ele vai voltar. Então isso constitui para esse movimento chave para ser cristão. Olha as tensões que estão sendo impostas aí. Então essa é a resposta dada ao liberalismo, à ciência. Não percam isso de vista, porque isso será decisivo para pensar o século XX. Isso mesmo. Obrigada. O segundo marco histórico, que se deu também no interior da década de 10. Desculpa, gente. Obrigado, gente. Com certeza. Tá bom. Tudo bem, obrigada. O segundo marco histórico, que se deu também no interior da década de 10 do século XX, foi a publicação da obra Os Fundamentos, entre 1910 e 1915. Tratava-se de uma série de 12 livretos com 90 artigos financiados por 2 grandes empresários norte-americanos cristãos, conhecidos como Lyman e Milton Stewart. O objetivo da obra era evidente: educar os crentes nos principais fundantes do cristianismo, como forma de se manterem firmes diante da ameaça advinda do pensamento liberal e isso aí. Um exemplo de um desses artigos a gente pode perceber aqui nesse fragmento do artigo A Bíblia, a Crítica Moderna, publicado pelo pastor David Adol em 1910. Diz assim: portanto, ao repudiar essa crítica moderna, devemos mostrar nossa condenação a ela. O que ela nos oferece? Nada. O que nos tira? Tudo. Temos alguma utilidade para ela? Não. Ela não nos auxilia na vida nem nos conforta na morte. Ela não nos julgará no mundo vindouro, pois em nossa fé bíblica não precisamos nem dos encômios dos homens, nem da aprovação de alguns pobres pecadores. Não tentaremos melhorar as Escrituras, nem adaptá-las ao nosso querer, mas nós mesmos seremos dirigidos por elas. Não exercemos autoridade sobre elas, mas as obedeceremos. Confiaremos naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Sua palavra nos libertará. Os autores de cada um daqueles 90 artigos, como por exemplo esse, eram importantes pregadores influentes, formados nas fileiras mais conservadoras da teologia cristã. Os seus objetivos eram de expandir uma visão geral da Bíblia com noções básicas da fé cristã, como, por exemplo, o pecado e a graça. Ao analisar artigos publicados, encontramos 29 deles sobre o ensinamento bíblico, outros 31 sobre a defesa da doutrina e outro grupo de 30 artigos que tem como tema os testemunhos pessoais, ataques às outras crenças e a discussão direta entre ciência e religião, sendo esse último tema apenas 5 artigos. De acordo com Ernest Sandin, encontra-se até aqui um movimento religioso que vive sua controvérsia, possuindo como principal alvo a ciência moderna, o principal inimigo que ataca as crenças cristãs e, por isso, tem seus fundamentos como principal modo de defesa e leitura comum desse grupo que está se sintetizando no começo do século XX. Contudo, o Sandin acredita que a série desses livros
não atingiu o objetivo proposto inicialmente, o de enfrentar a ciência moderna. A sério, os fundamentos, por não lidar de forma direta o embate entre ciência e religião, falhou, argumentando que esta cruzada se mostrou evidente somente em olhar retrospecto. De fato, o impacto pode ter sido mínimo, contudo, é importante ressaltar 2 pontos. Primeiro, embora tenha somente 5 artigos que enfrentem diretamente o embate entre ciência e religião, os outros nascem da vontade de enfrentar a teoria do conhecimento em desenvolvimento desde o século XVI. Ao resgatar pontos essenciais bíblicos, enumerar 5 questões fundamentais da fé como forma de defesa à crença cristã, esse grupo se mostra opositor a alguma coisa, e essa alguma coisa seria a ciência. E 2, não diria que os fundamentos falharam, pois é evidente que a série, juntamente com a Assembleia Geral Presbiteriana, instaura um antes e um depois. Está aí a sua importância. Ademais, os livretos, a série, os fundamentos, serviram como uma resposta ao criticismo bíblico construído ao longo de todo o século XIX. Muitos dos argumentos dos autores, que criticaram diretamente o conhecimento científico, o relacionaram a uma falsa ciência, especialmente por ela ainda não ter sido provada. E como contrapartida, eles fizeram uma defesa apologética da Bíblia, demonstrando, à luz dos seus argumentos, que ela não conteria erros. Ela sim, a Bíblia, seria a ciência verdadeira. Seu público estava espalhado pelo todo o território americano, divididos em denominações, fragmentados em congregações, e esses cristãos não se davam conta que compartilhavam de ideias semelhantes. Se viram iguais após partilharem da mesma leitura, um conjunto de 12 livretos. Os fundamentos não apenas nomearam o movimento, mas acabaram definindo uma identidade comum ao proclamarem os artigos da fé, comunicando um estilo próprio de discurso e também definindo diferença entre eles e os que não integravam o movimento, ou seja, os cristãos liberais. Contudo, esse movimento é marcado por sua ideologia mais do que a sua identidade. Ao longo do século XX, a começar na primeira década, o conceito de fundamentalismo nos mostra como esse movimento religioso irá reagir, segundo o seu entendimento, ao mundo cada vez mais perdido, dominado pela crença na ciência moderna, lida como uma heresia, especialmente a teoria das espécies de Charles Darwin. Esse grupo surge no final do século XIX e o início do século XX. Os denominados literalistas, os quais tomam as narrativas bíblicas no seu sentido absoluto. O fundamentalismo fez uma oposição maior à teoria da evolução, gerando forças ao movimento anti-evolucionismo. Como exemplo disso, já nos anos 20 do século XX, o movimento religioso se adapta e, de acordo com o seu contexto, diante de um suposto inimigo comum às suas crenças. Ao resgatar a Bíblia e a torná-la inerrante, eles arregimentam forças em todas as regiões dos Estados Unidos para se colocar contrários às teses evolucionistas. Encontra-se aí o grande inimigo a ser derrotado pelos religiosos. Toda a agitação estava em torno do perigo que a teoria da evolução representava, especialmente nas escolas, por se tratar da educação das futuras gerações, pois ela poderia ou mesmo destruir a fé religiosa dos estudantes. Daí a necessidade da Assembleia aconselhar professores e pais a se preocuparem com o ensino dos seus filhos e estudantes, de maneira que os jovens não perdessem a fé. Por isso, os cristãos desse movimento tiveram como alvo a educação escolar, visando o ensino médio, por acreditarem que os professores seriam mais eficazes na preservação das ideias cristãs nas vidas dos estudantes e também por reconhecerem que esses docentes possuíam contato com inúmeros alunos. Ademais, seria nesse momento na vida do jovem que a evolução poderia se tornar algo errado, para que não fosse contaminado pelas teses evolucionistas posteriormente, nas universidades. Inicialmente, a preocupação estava vinculada ao mundo universitário. Os professores eram contratados por suas produções acadêmicas, mesmo em universidades financiadas pelas igrejas. A universidade aqui
Tornou-se um lugar que tinha como objetivo o conhecimento científico e, por isso, virou sinônimo de modernismo, ceticismo e ateísmo. Contudo, por motivos já explicitados, preferiram centralizar seus esforços na educação básica. Por parte do movimento, havia preocupação e incredulidade em relação ao ensino das teses darwinistas nas escolas e universidades, pois essas teses tornaram-se sinônimo de questões relacionadas ao ateísmo, agnosticismo e infidelidade. Essa repulsa poderia ser explicada pela associação feita entre os resultados trazidos pela Primeira Guerra Mundial e a teoria evolucionista, como também pela percepção que esses religiosos tinham de que o darwinismo colocaria em risco o futuro da humanidade, especialmente no que tange à teoria da seleção natural, cujo princípio básico consistia na sobrevivência única do mais forte. Não apenas essa relação, como também a ideia de que a ciência desenvolvida naquele período teria sido responsável por produzir um enorme número de mortes através da criação de armas e gases tóxicos. O movimento agiu também no campo da política, pressionando algumas casas legislativas dos Estados Unidos, com o intuito de barrar o que eles entendiam ser ideias agnósticas e ateístas no processo de aprendizagem escolar. Talvez o caso mais célebre tenha sido aquele do estado do Tennessee, onde foi sancionada a Butler Act, em 1925. Naquele estado, proibiu-se o ensino de qualquer teoria que negasse o criacionismo em todas as instituições de ensino. O grupo partiu para o ataque, buscando um embate entre ciência e religião. Foi justamente aí que ele ganhou maior visibilidade, se apresentando para muitos cidadãos norte-americanos, por um lado, e ao mundo no geral. John T. Scopes, um professor de escola pública do estado do Tennessee, foi acusado de violar aquela lei. O seu julgamento, conhecido como The Monkey Trial, não se limitou a uma simples acusação do Estado contra um simples cidadão, mas seus protagonistas e espectadores cristãos foram envolvidos na crença de que ali, naquele tribunal, delineava-se uma batalha espiritual, onde a verdade divina, revelada em Gênesis 1 e 2, deveria ser protegida de todas as teorias hereges. Ao tentar definir a identidade deste movimento religioso, Michael Lineage caracteriza como moradores do norte dos Estados Unidos homens e mulheres brancos de classe média e alto urbana, enquanto que no sul dos Estados Unidos, homens e mulheres brancos também de classe média urbana e pobres rurais. Como prova de que essa identidade não estava restrita a uma só população, os negros norte-americanos possuíam uma visão literal também da Bíblia. Viam na evolução uma ameaça à sua população, pois muitos evolucionistas estavam entre os defensores do movimento eugenista, caracterizado no racismo científico. Apesar de possuir diferentes pessoas, classes e gerações, o fundamentalismo guarda em si forte semelhança entre esses grupos. Portanto, entende-se como fundamentalismo um movimento religioso que não se limita a uma única identidade, mas sim a uma ideologia que está sempre em função das ideias que o mundo moderno pode trazer como ameaças aos ensinamentos divinos. Este movimento vive sua controvérsia no início do século XX, tendo na primeira década os avanços e ideias liberais como principal ameaça à sua crença, enquanto que na década de 20 seu foco é acabar com o darwinismo que se tornou sinônimo do materialismo e do ceticismo. É isso. Obrigada. Bom, então está aberto aí para perguntas, debates, controvérsias. Acho que é um momento muito rico para a gente instaurar discussões, mesmo porque esse é um conceito que está sendo construído, que está sendo elaborado, não é? Então, fiquem à vontade, se quiserem, de perguntar, tanto a mim quanto a Tainá. Que é isso? Então, Ivani, eu pensei nessa questão.
Eu acho que o avivamento da Rua Azusa, né, em 1906, que dá início aí ao movimento pentecostal, ele está muito mais ligado à cultura milenarista, que também está ligada aos fundamentos, da série Os Fundamentos, que dão mais espaço ao poder do Espírito Santo. Eu acredito que essa Assembleia Geral Presbiteriana, ela dialoga assim, mas dialoga com pontos comuns entre eles. Tanto que o Espírito Santo aparece aqui em dois pontos apenas. Enquanto que nos livretos, os fundamentos, o Espírito Santo ele se torna muito mais protagonista, entende? As experiências com o mundo, com outro mundo, com o mundo divino, ele se torna mais clara, entende? Não sei se eu te respondi.